Bom, vamos chamar o senhor Ayrton Oliveira, formado em Economia pela UFPB, mestre em Economia pela UFRN, pós-graduado em Empreendedorismo e Inovação pela UFCG e atua há mais de 5 anos no mercado como economista do Sinduscon JP, é CEO do portal Economy e conselheiro do Corecon PB. Senhores, a salva de palmas ao senhor Ayrton Oliveira. Mais alto. Boa noite. Boa noite a todos. É uma enorme satisfação hoje estar aqui com vocês nessa noite. Agradecer, primeiramente, o convite da Embaixada de Negócios, Dr. Alisson Damassai, Paulo, meu amigo, me convidou para falar um pouco hoje sobre o panorama da nossa economia, E falar de economia no Brasil nunca é fácil. Todo mundo sabe a dificuldade que é falar de economia. Já tinha um ministro, Pedro Malan, que falava que até o passado é incerto no Brasil. Mas hoje eu venho trazer só notícias boas. Porque com a conjuntura econômica que a gente está vendo hoje, tudo indica que 2020 será de fato o ano da virada econômica no país. Então, para começar e lembrar para vocês em qual momento nós estamos, a gente tem que lembrar que hoje a gente está com a menor taxa de juros da história do nosso país. Hoje também nós estamos com a taxa de desemprego caindo, 50, 70, 100 mil trabalhadores a mais por mês no país. A gente também está batendo recordes na Bolsa de Valores, mês após mês a gente vem batendo o recorde na Bolsa de Valores. A gente também está com as reformas rodando no Congresso Nacional. Então toda a conjuntura prova que a gente está no nosso melhor momento nos últimos 15 anos, no mínimo. Se nada de extraordinário acontecer na nossa economia, provavelmente nós teremos um 2020 muito melhor do que nos últimos anos. Então, para começar, para que a gente entenda primeiro como é que vai ser 2020, a gente tem que entender primeiro onde nós estamos, Eu trouxe um gráfico simples aqui de 2002 até 2019, um período curto, economicamente falando, mas que vai dar para ilustrar bem como foi o nosso PIB nesses últimos anos. Vocês percebem que no início de 2002 até 2008, nós tivemos um crescimento trimestral do PIB, um crescimento relativamente bom. Só que em 2008, 2009, nós tivemos nosso primeiro resultado negativo. Foi justamente por conta do efeito da bolha imobiliária que estourou nos Estados Unidos e contaminou não só a economia brasileira, mas a economia global como um todo. Depois disso, 2010, nós chegamos ao ápice do nosso crescimento nos últimos 30 anos. Crescemos mais de 10% do PIB naquele ano. Então, esse período foi de auge da nossa economia. A partir de 2011, o cenário começa a mudar. Começa a acontecer taxas de crescimento cada vez menores, como pode ser visto aí. Fomos caindo. Tivemos uma melhora entre 2013 e 2014, mas por conta justamente do investimento público em estádios, em infraestrutura para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas. Logo em seguida, naquele mesmo ano de 2014, nós entramos no primeiro resultado negativo, depois de 2008 e 2009. E daí por diante, todo mundo já sabe o que aconteceu. 2015 e 2016 foi a maior crise econômica de toda a história brasileira. Nunca na história do nosso país tivemos uma crise tão grave, tão profunda, em tão pouco tempo, como foi entre 2015 e 2016, que vocês conseguem ver aí no gráfico, em vermelhinho ali. Mas a partir de 2017, as coisas começam a mudar. A gente começa a ter crescimento do PIB lento, 2017, 2018 e agora 2019. Mas o que isso tem a ver com o nosso momento atual? Tudo, porque a economia, seja ela brasileira, seja ela chilena, americana, chinesa, japonesa, ela vive de ciclos. Os economistas já estão cansados de falar sobre ciclo econômico no Brasil, ciclo econômico nos Estados Unidos, e aí esse intervalo do PIB que eu estou mostrando para vocês revela bem o quanto foi bem preciso o ciclo econômico brasileiro. Então, a gente tem que perceber que dentro do ciclo econômico existem 4 fases distintas. O primeiro deles, no início, é o momento de expansão. Em seguida, lá no ápice, aí é o auge. Depois a gente entra numa recessão. No fundo,
a depressão, que é a crise, e no final a gente começa o ciclo de novo, que é de crescimento. Então, a gente percorreu todo esse processo de 2002 até 2008, no período de expansão, 2010 chegou no auge, e 2014, 2015, no poço, no fundo do poço. E agora a gente está retomando novamente. O que é que isso é interessante a gente falar? Porque o empreendedor, o empresário que quando vai investir, ele pega nesse primeiro momento, um momento de expansão, ele consegue acompanhar o crescimento da economia junto com o seu negócio. Ao contrário de quem pega já no auge. Porque há uma máxima no mercado financeiro que quando saem as notícias da Bolsa de Valores, está cada vez... Todo mundo ganha dinheiro na Bolsa de Valores, é o momento de sair dela, justamente porque está no auge. E ele sabe que depois daquele momento, o sentido é o inverso, é o de queda. Então, quem entra no auge da economia vai ter um pouco mais de dificuldade, porque não vai ter aquele processo de expansão que tinha antes, no momento de crescimento, porque ele já vai entrar no processo de recessão, depressão, para voltar. Então, nosso momento é esse agora de expansão, o momento de retomada do crescimento. Mas antes de passar desse slide, eu queria chamar a atenção para esse último período aí, 2017, 2018, 2019, que a gente está com baixo crescimento. A gente saiu da crise, verdinho lá em cima, caiu no vermelho, e verdinho agora está bem baixinho. O que tem a ver com isso? São dois motivos que estão prendendo a gente nesse baixo crescimento. O primeiro deles é o ambiente de negócios brasileiros. Por que eu estou falando no ambiente de negócio? Porque todo mundo sabe que o combustível da economia, seja ela qual for, é a confiança. O empresário não vai investir no país se ele não tiver confiança. O consumidor não vai comprar se ele não tem confiança na economia, se ele vai perder o emprego. Então, a confiança é o combustível que faz com que a economia ande. E a gente consegue ver nitidamente aí no gráfico que o nosso ambiente de negócio está bem incerto, né? Peguei o mesmo intervalo do gráfico do PIB, de 2002 até 2019, e a gente consegue ver que em 2002 para 2003 nós tivemos um pico de incerteza aí. Foi aquele período de transição entre FHC e o primeiro governo Lula. Com o passar do tempo, a gente foi crescendo, aquele momento de expansão do PIB, a gente foi caindo o grau de incerteza da economia. Lá em 2008, 2009, estourou a bolha dos Estados Unidos, outro pico de incerteza. Em seguida, começamos a crescer de novo, 2010 bateu o ápice, a gente começou a cair, o nível de incerteza caiu ainda mais. Então, quando a gente vê que a crise começa a pegar, o índice de incerteza novamente sobe. E hoje a gente está justamente nessa parte final do índice, que a gente não sai dali. Por quê? Se você perceber o discurso de Paulo Guedes e de Bolsonaro, toda vez ele fala a mesma coisa. Vamos trazer a confiança de volta para esse país. Vamos trazer a confiança de volta ao país. Por quê? Sem confiança não há investimento. Nem daqui, nem da China, nem em qualquer lugar. A gente só investe se o ambiente for seguro. Então, isso é um motivo que a gente está preso naquele baixo crescimento. Mas a gente já demonstra uma relativa queda aí. E o segundo fator que está prendendo a gente naquele baixo crescimento é, sem dúvida alguma, o endividamento das famílias. Esse gráfico mostra bem como se comportou o endividamento das famílias nos últimos anos. Ele subiu um pouco, caiu, e depois da crise ele está com uma trajetória de alta. Obviamente, se as pessoas não têm dinheiro, estão endividadas, elas não vão consumir. Se ela não consome, o empresário não investe. Se o empresário não investe, ele não gera emprego. Se não gera emprego, a família não tem renda e vira aquele ciclo vicioso que a gente viu nesses últimos anos. Mas, de fato, se eu vim trazer notícias boas, por que eu estou falando disso? Porque a perspectiva agora é de melhora. Por exemplo, o desemprego já começa a cair. Essa pessoa que estava endividada, ela consegue um emprego, ela vai poder ter uma renda e vai poder fazer frente a esse parcelamento da sua dívida. Então, o desemprego, ele começa a cair. Ele tem uma trajetória pequena aí, e depois subiu. Entre 2012 e 2013, nós ficamos a menor taxa de desemprego da história, e já em 2017, nós chegamos à maior taxa de desemprego da história. Então, tivemos uma baixa e uma alta em 3 anos e meio. Um período curtíssimo, a gente saiu da menor taxa de desemprego para a maior taxa de desemprego do nosso país. Coincidentemente ou não,
Toda vez que eu vejo esse gráfico, eu lembro daquela frase da presidente. Quando a gente atingir a meta, a gente duplica a meta. Eu não sei se ela estava falando do desemprego, mas foi basicamente isso que aconteceu com o desemprego nesse período. Isso aí tem uma importância grande, porque as pessoas sem emprego não têm renda para quitar suas dívidas. E se não quita suas dívidas, não consomem. Mas a gente já consegue ver, mesmo que oscilante, uma trajetória de queda do desemprego nesses últimos anos. E isso é primordial para a geração de renda e de investimentos na economia. Muita gente fica preso sempre àquela questão, hoje ainda tem 12 milhões de trabalhadores desempregados, tem 11, 13, mas eu não gosto de ver sempre o número negativo, eu gosto sempre de procurar algo positivo nisso. E o que eu consigo ver hoje é o rendimento do trabalho aumentando. Se a pessoa está endividada, ela consegue um emprego e seu rendimento está melhor do que antes da crise, então ela vai ter uma melhor condições de pagar as suas dívidas. E é justamente isso que está acontecendo hoje. O gráfico aí de 2012 para 2019, ele consegue mostrar direitinho aí como é que está. Ele antes tinha um rendimento abaixo de R$ 2.200, lá antes, em 2012, ele começou a subir e hoje está lá. Então, quem está conseguindo emprego hoje está tendo um rendimento um pouco melhor do que tinha antes da crise. Isso aqui se transforma em consumo e mais trabalho para a nossa população. Outro dado que a gente pode trazer desse rendimento é como a gente está com a inflação baixa, o rendimento real das pessoas ele aumenta, porque antes que a gente tinha uma inflação alta, metade do nosso recurso era consumido boa parte do nosso recurso era consumido pela inflação. Agora não. Agora, com a inflação mais baixa, o rendimento está em alta e um rendimento real. Agora não. Agora, com a inflação mais baixa, o rendimento está em alta e um rendimento real. Uma conjunção de fatores que nunca a gente viu na nossa economia foi justamente esse momento agora de taxa de juros e inflação baixa ao mesmo tempo. Tanto a taxa de juros como a inflação caíram bastante nesses últimos anos. Em azul está a taxa Selic do Banco Central, traduzida em números. A gente chegou lá em 2015, no ápice, aí, no mais alto, aí, a 14,25%, e hoje a gente está fechando em 5% ao ano. Taxa de juros Selic do Banco Central ela é importante porque ela é a taxa básica. Se ela é a taxa básica de juros da economia, todas as outras taxas de juros vão seguir a taxa do Banco Central. E a gente já consegue ver isso, né? Ontem a taxa do cheque especial da Caixa Econômica já reduziu. As taxas de financiamento imobiliário também vêm reduzindo. Isso é uma demanda que cai em cadeia. O primeiro banco faz isso, o segundo, o terceiro. Então, não é à toa que um banco público vai lá e faz primeiro para os demais puxarem atrás. E a inflação da mesma forma, a gente caiu bastante. A gente subiu lá em 2015, no ápice da crise, a gente chegou a ter uma inflação de mais de 10% ao ano e uma taxa de juros de 14%. Qualquer investidor, qualquer empresário ia deixar seu dinheiro investido no mercado financeiro ao invés de botar para produzir. Primeiro, pela incerteza econômica que estava, a maior crise da nossa história, e segundo, um rendimento de quase 15% só da taxa básica de juros. Então, era muito mais vantagem você estar lá em cima do que tentar produzir algo e se comprometer com isso, né? Então, a inflação hoje caiu, já lá está abaixo de 3%, bem distante da meta do Banco Central, que é de 4,25%. Então, a gente tem uma margem muito grande ainda de continuar com essa taxa de juros básica. E, por outro motivo também, a nossa capacidade ociosa da economia ela é muito grande. Poucas empresas hoje estão trabalhando na sua capacidade máxima, então a gente não tem uma pressão de preços como tinha antes. É provável que essa taxa de juros permaneça mais baixa. Vamos ter ainda uma reunião ainda no final desse ano do Banco Central. Eu acredito que não vai cair mais 0,50, porque ele veio com muito corte, muito rápido. Acredito que vai cair 0,5. Então, a gente deve fechar o ano em 4,75% essa taxa de juros, o que é mais um recorde para a nossa economia, né? Pronto. Quando a gente fala em taxa de juros e inflação baixa, a gente lembra logo de banco. Se é bom para o banco investir, conceder crédito com a taxa de juros alta, imagina na taxa de juros baixa. Na taxa de juros alta ele tem um risco maior, porque o tomador de crédito pode não cumprir com o que foi acordado, porque a taxa de juros é muito alta, ele pode não conseguir pagar. Mas ao contrário disso, quando a taxa de juros cai,
ele tem uma margem maior, ele pode alongar mais o financiamento para aquela pessoa. A concessão de crédito ele é mais alongado por mais anos. É o que a gente está vendo na construção civil. Eu, como economista da construção civil, eu fico observando sempre as mudanças na taxa de juros de financiamento imobiliário. Então, quando a taxa de juros do Banco Central cai e os bancos começam a reduzir sua taxa de juros, eles começam a alongar mais o financiamento para não perder a rentabilidade que eles tinham com a taxa de juros alta. Mas aí dá para ver, em azul é a pessoa física, ou a concessão de crédito para a pessoa física, e em verde para a pessoa jurídica, tirando o crédito rotativo, né? A gente consegue ver que antes da crise, a maior parte do investimento era para a pessoa física, a concessão de crédito, em seguida foi a maior queda também foi para a pessoa física, e agora a maior parte do crescimento é também para a pessoa física. Então, os bancos sabem que quem mais consome são as pessoas, as famílias. Então, ele vai conceder bem mais crédito para essas pessoas. É tanto que hoje a capa dos principais jornais foi o crescimento do crédito para a pessoa física. Então, essa expectativa de crescimento não é só minha. O mercado já aponta uma expectativa de crescimento bem maior para o próximo ano. Aí está 2017, 2018, 2019 a gente deve fechar próximo de 1%, mas 2020 já está com expectativa de 2,1%, que eu não acredito. Eu acredito que seja maior do que isso. Eu acredito numa taxa de crescimento de 2,5% a 2,6% no próximo ano. Em 2021, do mesmo jeito, 2,58%, e 2022 ainda maior. Então, a trajetória da gente, lembra lá do gráfico de expansão do ciclo, a gente está no início da expansão. Quem pega esse movimento para cima, é óbvio que vai ter uma rentabilidade melhor. Eu trouxe esse gráfico aí, que é de uma pesquisa realizada por uma consultoria californiana, que pegou as 100 maiores empresas, as 100 empresas que mais se valorizaram no pós-crise dos Estados Unidos, para saber quais foram os fatores que mais influenciaram essas empresas se valorizarem tanto depois da crise. 14% dessas empresas falaram que foi o financiamento. E se somar esses números, aí não vai dar 100%, porque cada um dos presidentes, CEOs ou diretores poderia falar mais de uma variável dessa, né? 14% afirmou que foi o financiamento. 24% afirmou que foi o modelo de negócio, a forma como ele atuou no mercado. 32% falaram que foi a ideia inovadora fez com que a empresa se valorizasse bastante depois da crise. 38% deles responderam que foi a execução, a forma como eles executaram a ideia, mas 42% falaram que foi o timing, o momento certo de entrar no mercado. Só para ter uma questão de comparativo, quem investiu na Bolsa, no Magazine Luiza, lá em 2012, ela valorizou 351 vezes. Então, quem investiu R$1.000 em 2012 tem 351 mil hoje. Então, o time ele é muito importante, tanto no mercado financeiro como na economia produtiva, né? Então, para finalizar aqui, quero deixar uma frase do escritor em inglês, que é Herbert George Wells, que ele fala: a crise de hoje é uma piada de amanhã. Então, vamos fazer com que 2020 seja muito melhor do que esses últimos anos que passamos sofrendo com essa crise, e que a gente possa dar risada desses anos que a gente passou. Então, Deus abençoe a todos, meu muito obrigado. Excelente, Wellington, muito obrigado pelo desafio. Só entregar ali.